Bom, tema para discursivas para LESP. Estudos para concursos para LESP, temas discursivos. O tema é público e privado. Discursivas, alguma coisa extra, dica. Tem vários conectivos. Pesquise os conectivos. Bom, para cada parágrafo. E o tema introdução é tese, tema, ponto de vista. Pronto. Tá. O tema que eu vou ler é sobre público e privado. Público e privado, mas é meio ambíguo, né? Mas daí aqui vai ter um texto de transporte público e privado, vai ter um texto de limites entre público e privado na rede. Tem dois textos sobre o teco da viver em rede, limite entre o público e privado. Tem dois textos sobre camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais e democracia. Daí, tipo, nesse texto eles usam comparações entre coisas privadas e coisas públicas. E um último texto, que é um exemplo de redação nota 1000 do projeto Redação Nota 1000 do Enem, que é a saúde da mulher grávida em discussão no Brasil. Daí vamos lá. O total são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 textos. Vamos lá. Primeiro na redação nota 1000. Nós apenas as dores do parto. Esse tema, a saúde da mulher grávida na discussão do Brasil. Dentre os graves problemas que assolam o Brasil, assolam hoje a sociedade brasileira, é de se destacar a situação da mulher durante a gravidez. É época naturalmente turbulenta e sensível de suas vidas, tanto por questões de ordem biológica quanto psicológicas, mas que costuma ser sinônimo de alegria, é vivenciada hoje como um drama de muitas brasileiras e suas famílias. As circunstâncias sociais que fazem parte dessa fase nem o tratamento dispensado a gestantes exigem respostas eficazes por parte da sociedade e do poder público. Em primeiro lugar, é preciso discutir a questão das gestações indesejadas em nosso país. Muitos apontam que isso seria um reflexo da falta de planejamento familiar e de informação, sobretudo nas camadas populares, nas quais o acesso à informação é mais frágil, particularmente na adolescência. Não é incomum que esses quadros gerem uma série de conflitos pessoais, seja uma de ordem financeira, seja emocional, aumentando assim a taxa de abandono de recém-nascidos e de abortos clandestinos, e colocando em risco muitas vidas. É evidente que se trata de um problema de saúde pública. Interessante. Vou colocar isso. É evidente que se trata de um problema de saúde pública. Outro fator importante a ser analisado é a qualidade dos serviços de saúde destinados a atender as gestantes, tanto no âmbito público quanto no privado. Viu? Público e privado. Um dos pontos mais levantados recentemente sobre esse sistema diz respeito à violência obstétrica. Não sei o que é isso. Práticas feitas durante o parto prejudicam sua boa evolução. Ou seja, violência antes do parto. Aumentando o risco de sequelas graves ou morte para a mãe e bebê, que atinge uma de cada 4 mulheres no Brasil. Uau, uma de 4 mulheres, 20% das mulheres, que louco. De acordo com a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privados, divulgada em 2010, como fica claro no título da apuração, a Fundação Perseu Abramo, esse cenário não se limita à rede pública, sendo, portanto, infelizmente, um problema democrático em sua abrangência. Sendo assim, não é inapropriado concluir que os dramas enfrentados no Brasil pelas grávidas não se reduzem às dores do parto. É preciso tomar atitudes buscando permitir que essa fase não seja tão bem vivida quanto deveria ser. Por essa razão, é preciso que o Ministério da Saúde, em parceria com escolas, invista em campanhas de planejamento familiar, tendo como alvo a população carente e os adolescentes. É relevante, por fim, um maior controle por parte dos órgãos responsáveis, punindo os profissionais e hospitais, os hospitais que agem de forma antiética, prejudicando a integridade de uma mulher e de recém-nascido, desde a fase pré-natal até o nascimento, resguardando os direitos de gestantes. Estaremos lutando pelo futuro do nosso país.
legal. Segundo tema, camarotização da sociedade brasileira, segregação das classes sociais e democracia. Tá. No cenário brasileiro, veio manifestando-se inquietamente a influência da socioeconômica no processo de segregação social, em que o poder aquisitivo é o fator que determina. Caraca, esse aqui tem muito problema, esse texto aqui, que essa pessoa colocou um monte de vírgula em todo canto. Bom, é o fator que determina, vírgula, sua colocação social, vírgula, esse vem sendo um problema enraizado, vírgula, qual perceberemos que é inexistente a democracia no país, vírgula, no entanto, vírgula, que diz ser democrático. Na contemporaneidade, vírgula, percebe-se nitidamente, vírgula, a conjuntura das diferenças de classes, vírgula, se por um lado aqueles que detêm poder econômico, vírgula, colocam seus filhos em escolas particulares, vírgula, cuidam-se em clínicas privadas, vírgula, assistam a jogos e shows em camarotes VIPs, por outro lado, por outro, vírgula, aqueles que não detêm, vírgula, dependem inevitavelmente do setor público, ineficiente e precário. Vê-se então que a segregação socioeconômica também está atrelada nas diferenças da qualidade entre o âmbito público e o privado, nesse cenário de desigualdades. Desigualdades? Quando geralmente não manifesta a democracia, visto que a sociedade é dividida entre pobres e ricos, onde o poder é atribuído ao valor material de cada indivíduo, logo vê-se que a prioridade que deveria ser de todos mostra-se restrita a uma minoria que possui um leque de benefícios por possuir poder econômico. Esse contexto de desigualdade, portanto, é uma questão cultural, qual o Estado pode influenciar as mudanças, tentando diminuir o máximo possível as diferenças do público para o privado, como a saúde e educação da qualidade, além das instituições de organização de eventos devem cessar em áreas de separação econômica, como camarotes e alas VIPs. Dessa forma, não vai haver a opção do poder de poder estar em uma zona de alcance somente da classe A, visando assim diminuir as diferenças pertinentes à nossa sociedade. Bem engraçado esse texto. Próximo então, da camarotização da sociedade brasileira e segregação de classes. Desde a Grécia Antiga, no pensamento filosófico, no pensamento de filósofos como Platão ou seu discípulo Aristóteles, a democracia é uma política idealizada e almejada por muitos. Então, o regime de governo propõe um Estado com liberdade e igualdade entre o seu povo. Inúmeros países ao redor do globo constituem-se de como democratas, a exemplo do Brasil e Estados Unidos. Contudo, em amplo debate acerca do objetivo dessa política, a democracia é a forma com que está sendo aplicada desde a sua adoção, já que ao longo dos anos havia ainda notório avanço científico, tecnológico e o desenvolvimento econômico de diversas nações, é perceptível o retrocesso social, visto que há uma crescente segregação de classes. Demonstrações de tal segregação estão presentes no cotidiano e são por vezes promovidas pelos próprios governos. No Brasil, a chamada camarotização da sociedade é claramente observada pela elaboração de espaços privados regados a luxo e... entendi agora. Entendi o que é camarotização. É a coisa de... Agora que eu lembrei o que é camarotização. É a coisa de restringir lugares. Restringir lugares. Imagina assim. Um lugar público não que era normalmente público. Ele vai lá e começa a restringir o acesso a certas pessoas, entende? Tipo, a pessoa que está com uma aparência um pouco mais suja, ou qualquer outra coisa que pode ser criar um estereotipo de uma pessoa pobre, vai lá e daí aparece seguranças e não deixa ele entrar, entende? O exemplo dessa coisa aqui é o shopping que usam normalmente, mas também usam o teco do camoretização para por causa daqueles bairros sociais, sabe? Que é tudo, que tem até portão. E daí eles fecham tudo e ninguém pode entrar. Ou seja, eles criaram uma camarote para bloquear todo o resto para fora, né? Chamado. Bom, no Brasil a chamada camarização da sociedade é claramente observada pela elaboração dos espaços privados, regados de luxo e conforto, voltados para o maior poder aquisitivo em shows, eventos e também em locais públicos como estádios de futebol e avenidas de samba, ambientes em que, por sua vez, deveriam ser de igual receptividade e comodidade a toda a população. Além disso, é evidente a diferenciação entre a qualidade dos setores públicos e privados,
principalmente em relação à saúde, educação e serviços. A falta de equivalência social entre os brasileiros deixa claro que o país necessita de uma vasta mudança para alcançar a plena democracia. É preciso muito mais do que uma conscientização do povo. O próprio governo precisa reconhecer a importância da união de classes e promover medidas que as vinculem, ao invés de segregá-las. Escolas públicas de qualidade, assim como transportes, hospitais e locais de lazer que oferecem os mesmos benefícios a diferentes cidadãos, devem ser implementados para que todos possam usufruir dos seus direitos analogicamente. Interessante. Próximo texto. Esse texto de um cara chamado Meclara 3. Viver em rede social 21, os limites entre o público e o privado. No episódio nesse cara aqui dos limites de século 21, os caras fizeram vários episódios, né? No episódio Queda Livre, do premiada série Black Mirror, nunca vi, mas já achei interessante. Já vi um episódio, só vi o primeiro episódio, né? A personagem principal vive em uma realidade em que as pessoas são avaliadas constantemente por meio de aparelhos e suas vidas são expostas a todos de modo maléfico. Isso não é muito diferente do sistema de avaliação de alguns aplicativos como Uber. Ah, lembrei. Não, na verdade eu não vi isso aqui inteiro, mas eu entendi, eu vi o treco. Basicamente cada série do Black Mirror cada episódio fala de um problema social interessante. O Queda Livre é esse cara aqui de rede, né? Bom, isso não é muito diferente do sistema de avaliação de alguns aplicativos como o Uber. Segundo o Estadão, tal distopia poderia, de certa forma, ter sido cogitado pela China em 2018. O sistema de pontuação avaliaria os cidadãos por um algoritmo. Essa notícia trouxe à tona a discussão entre os limites do público e privado. Se, por um lado, as pessoas podem ter acesso a informações diversas, o que ajudaria no trabalho ou de escola, por outro lado, essa informação pode ser e poderiam ser usadas por criminosos. Portanto, cabe ao Estado investir em sites como o SaferNet, que é um projeto de denúncia à prática de crimes na internet para se tornar a vida em rede mais segura e assim se distanciar da realidade do Black Mirror. Viver em rede do século XXI, os limites, Século XXI, a Revolução Industrial. Texto. A Revolução do século XXI, a Revolução Industrial trouxe, quer dizer, século XIX, a Revolução Industrial trouxe ao mundo avanços tecnológicos, é um marco histórico. E esses avançamentos, interessante, evoluíram gradualmente até a atualidade, interferindo na interatividade social e física, onde redes sociais virtuais foram criadas para tal interação, através das quais é possível compartilhar pensamentos, opiniões e fotos com outros usuários. No entanto, essa participação muitas vezes é ocasionada baseada em benefícios financeiros que ela provém, por exemplo, os influenciadores digitais. Além disso, há também pessoas que não poderão nas postagens ultrapassando os limites expostos, no cadastramento e deturpando valores íntegros. Em primeira análise, é imprescindível ressaltar a grande importância das redes sociais na contemporaneidade, pelo fato delas possibilitarem a conexão com o mundo exterior. Por outro lado, também em virtude dessas distâncias, os usuários suavizam os cuidados da exposição íntima, compartilhando com outras pessoas por meio de vídeos e fotos, partes eróticas do corpo. Nesse sentido, é necessário que haja consciência por parte do utente em diferir o que é público e privado. Outro sim, é importante salientar a existência de discursos de ódio nas plataformas virtuais, por exemplo, a deturpação de valores íntegros, o racismo contra negros e a homofobia contra a comunidade homossexual. Além do mais, destaca-se também a possibilidade aquisitiva do capital promovendo entidades de socorro devido a esses influenciadores digitais possuírem muitos seguidores e por causa deles despertarem o interesse de diversas empresas, os quais pagam por esses imperadores na troca de impulsionamento nos seus produtos. Contudo, tal excitação não traz apenas benefícios, visto que o público atingido torna-se alienado ao consumo igualitário, ao consumismo igualitário. Logo, a variedade de opções e o direito de escolha ficam escasso, transformando a informática numa rede privada e manipuladora. Sob esses viés, é evidente que as redes sociais detêm de usuários com intenções divergentes das propostas pelas plataformas. Dessa forma, especialistas recomendam o ponderamento no que se publica, uma vez que, mesmo quem se esconde por meio de perfis anônimos, pode ser identificado através de rastreamento e pagar caro pelas falhas cometidas. Ademais, a sociedade de controle, expressão formulada pelo filósofo Gilles Deleuze, é presente nas plataformas do século XXI, já que a mesma define as redes cibernéticas como meios de monitoramento
contínuo, controle de dados e transformações, exercido da sociedade de controle. Interessante. Exercido de maneira quase intransparente, isso ocorre pelo fato da maioria dos utilizadores possuir contas públicas, ou seja, abertas e vistas de todos, facilitando tal vigilância. Portanto, hoje a necessidade de uma solução para tal problemática, visto que as redes sociais, além de oferecerem interatividade... Quanto texto esse cara fez, né? Além de oferecerem interatividade social e facilitarem a conexão com o mundo externo, também dispõem de usuários maliciosos com a finalidade de denegrir valores íntegros e praticar a manipulação. Diante disso, as plataformas sociais devem impor e cobrar através de algoritmos de captação a política que é exposta e aceita no cadastramento do utente, bloqueando e excluindo os perfis que propagaram declarações desrespeitosas. Além disso, o Ministério da Educação deve conscientizar a população por meio de palestras presenciais, sempre tem que ter essa coisa de palestras de educação, e virtuais, da importância de não se expor sem cuidados, mesmo que seja indivíduos distantes dessa forma. A sociedade contemporânea poderia sofrer os benefícios das redes na rede secular, fruto da Revolução Industrial. E último texto, transporte público e privado no Brasil, possíveis soluções. De um cara chamado Matheus Fra. Os altos congestionamentos no Brasil dificultam a vida de milhares de empregados na locomoção de seus trabalhos. Por isso, quando observa-se a mobilidade urbana mais a fundo, fica evidente o descaso do Estado nesse setor. Dentre as possíveis causas estão os baixos investimentos nos transportes públicos e a falta de infraestruturas que aumente a matriz de modais no país. Desse modo, é preciso promover mecanismos que alterem a problemática atual. Principalmente é fulcral mencionar os baixos investimentos dos transportes públicos, seguindo a Constituição Federal, é a obrigação do Estado de disponibilizar meios de mobilidade que auxiliem os cidadãos em suas necessidades, como, por exemplo, a ida ao trabalho. Nessa perspectiva, nota-se que isso não é feito na prática devido aos recorrentes congestionamentos nos hipocentros brasileiros e ao alto número de transportes individuais nas ruas. Logo, percebe-se que, caso houvesse mais modais coletivos com boas qualidades, as pessoas utilizariam-os em vez de preferir carros que em excesso causam congestionamento, também são caros. Além disso, vale salientar a falta de infraestrutura que inviabiliza conduções mais ecológicas. A capital colombiana, Bogotá, passou por diversas melhorias urbanas na época em que foi governada pelo prefeito Henrique Peñalosa, como o aumento das calçadas, melhoria na iluminação e a construção das ciclovias. Sob essa ótica, destaca-se a importância de obras que incentivam o povo a optar por meios sustentáveis de transporte. Então, refere-se uma atuação do Estado para mudar o quadro do atual brasileiro. Portanto, medidas são necessárias para minimizar o problema de mobilidade urbana sustentável no Brasil. Para isso, urge que o governo federal faça melhorias nas condições de transporte por meio de direcionamento de verbas governamentais, além de outras que incentivem os modais sustentáveis. Tais obras seriam o aumento das calçadas, melhor iluminação e construção de ciclovias, com o intuito de estimular a população a utilizar menos os carros. Assim, espera-se alcançar um avanço conforme foi visto em Bogotá por Henrique Peñalosa. Como é que é saber desse cara, Henrique Peñalosa, né? Mas interessante. Tchauzinho.